Agora Bom foi. dia, eu acho que sim. Bom dia a todos. Boa tarde, né? Daqui a pouquinho. Agora foi, né? Vou explicar aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. A gente teve que fazer essa live, ela vai ser mais curta um pouco, vou explicar depois por quê, do que a gente tinha programado. A gente teve que refazer outro link. Deu um pane aqui, deu um chabu aqui do StreamYard com o YouTube, que não estava começando, a gente tentou descobrir, então eu tive que recriar um novo link, né? Então o pessoal que estava com o link antigo deve estar procurando, aí deve estar sendo avisado. Eu não sei porquê, dizendo que não podia começar e tal. Então criamos um novo link. E além disso, o nosso parceiro Igor Pontes, do canal Orientações Filosóficas, ele teve uns problemas também, esse adiamento de horário, né, Alberto? E não vai poder ficar, porque a gente está quase meio-dia, quase uma hora de atraso. Mas é isso, saudações gerais. Alberto, bem-vindo mais uma vez aqui no Fullpress. Hoje a gente vai bater um papo sobre um pouquinho sobre seleção brasileira, né? E sobre o Fluminense, sobre o Fernando Diniz. E eu já levanto a bola, passo a palavra para você, Alberto, se quiser começar a fazer uma observação. Então, a seleção jogou agora com os Estados Unidos, só para situar, né? Eu não tenho acompanhado, beleza? A seleção jogou agora, empatou com os Estados Unidos. Então, a gente estava comentando um pouco no inbox antes de iniciar, né? Antes das várias tentativas que a gente fez de entrar ao vivo, né? Eu estava comentando sobre a impressão que eu tenho, né? De como, por vezes, o recaimento sobre a figura do Vinícius Júnior como uma figura importante para a seleção, né? De modo geral, inclusive no amistoso anterior, né? Apesar da seleção não ter jogado muito bem, né? Deu um passo importante para o Endrick, né? Fazer o gol da vitória da seleção, né? É uma figura que, apesar de, no contexto da Europa, né, no contexto ter dado uma resposta recente, né, referente à questão do segundo título do Real Madrid, né, com participação importantíssima dele, participação importantíssima dele, né, do Vinícius Júnior, sendo cotado aí, apesar de que eu acho difícil ele ganhar, né, mesmo assim, a premiação, né, de melhor do mundo e etc., né, tendo vários outros concorrentes, tendo vários contextos ali, ainda políticos recaindo sobre essa questão, de modo geral, que cerca a questão do Vinícius Júnior, né, como um atleta que possa ser prestigiado de modo geral. Eu percebo que há um movimento, e aí vou tentar integrar as questões acerca dos processos mediáticos e de como eu percebo o futebol da seleção no momento sob a égide do Dorival Júnior, né, que não implica só necessariamente a questão tática, né, mas implica também as conjecturas ali de integração entre os jogadores, né, de como esses jogadores poderiam interagir, como é que eles poderiam se colocar. Inclusive, não entendo o motivo pelo qual o Dorival Júnior ainda não escala como, entre aspas, trio de ataque, pontas e atacante ali, distribuindo o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que para mim, de longe, deveria ser o ataque titular ali da seleção, né, a engendração titular da seleção. Diz ele que ainda muito na esteira do que o Abel Ferreira fez no Palmeiras, que é uma forma de preservar o Endrick, mas vai ficar preservando esse garoto até quando, né? Já foi campeão brasileiro, né? Já teve atuações importantes, já está indo para o Real Madrid, né? Lá, de certa forma, eu entendo que ele precisa passar por uma espécie de maturação também, porque jogar na Europa é uma outra situação, é um outro contexto, né? Mas no que concerne a figura do Vinícius Júnior, né, e aí tem uma mídia hegemônica que trata essa questão sempre no sentido superlativo, em comparação ainda com o Neymar, né, para fazer, de certa forma, uma espécie de pormenorização do Vinícius Júnior no contexto da seleção, né, de que aquela velha história que sempre recaiu perante vários jogadores, o próprio Messi passou por essa situação da Argentina, né, não joga na seleção, que joga no Barcelona, né? E o Vinícius Júnior, de uma maneira diferente, né, tá sofrendo essa espécie de digamos assim, pormenorização também, né? A mesma mídia que, de alguma maneira,
tenta bater na mídia de fora por conta do racismo que era proferido referente ao Vinícius Júnior, né, é a mesma mídia que, de certa forma, estabelece um outro parâmetro de pormenorização para o Vinícius Júnior aqui no Brasil, no sentido de um suposto protagonismo que ele poderia exercer, né? Entendo que ele tem essas potencialidades, entendo que, na verdade, no contexto atual, ele me parece, se não o principal, mas um dos 2 ou 3 principais atuantes ali no contexto do futebol brasileiro. E entendo, e aí eu já passo a bola para você, né, que a questão da não integração ou da não potencialidade do Vinícius Júnior de uma maneira integrada, tal qual ocorre no Real Madrid, passa muito também pela questão tática, né, mas pela falta de integração situacional referente aos jogadores, né, dentro do contexto da seleção. E aí entra inúmeros fatores, né? Será que o Dorival Júnior está conseguindo imprimir a sua forma de trabalhar como técnico, né? Não falo só na questão tática, né? Mas assim, qual é a integração de fato dele com esses jogadores, né? Ele está sendo muito criticado, inclusive, por assumir um discurso, né? E aí essa mesma mídia que está batendo nele, né? No sentido de dizer assim, mas comigo todo mundo vai ter uma oportunidade, todo mundo vai jogar, né? E alguns repórteres, alguns jornalistas, alguns comentaristas têm batido muito nele por conta disso, né? Diz, olha, isso aqui a seleção não é um lugar de uma suposta democracia equitativa, né? Eles advogam por uma suposta meritocracia qualitativa, né? Então quem tiver melhor é que tem que jogar, mas o Endrick está pedindo passagem e o Endrick não joga a partir do mesmo critério, digamos assim, né? Porque eles querem também, são a favor que o Endrick comece como titular, né? Então, como é que você vê essa questão aí? Eu sei que você não tem acompanhado muito, né? Mas a partir do que a gente está dialogando aqui, do que a gente está propondo, como é que você vê essa dinâmica, inclusive as contínuas comparações, inclusive no sentido de pormenorização referente ao trabalho anterior do Diniz, né? Dizendo que quando há uma oscilação na atual seleção, isso é resquício de um trabalho mal feito do Diniz, né? Então, como é que você vê isso tudo aí? Então, como eu falei, eu não tenho podido, né? Eu não tenho podido acompanhar como eu gostaria, né? Os jogos eu vi alguns momentos contra os Estados Unidos, contra o México também. Eu vi o jogo contra em Wembley, eu assisti, né? Só, né? Mas vamos lá, em relação ao Vinícius Júnior, né? Eu acho um baita jogador, né? Torço muito que ele ganhe a premiação, né? No final do ano. Percebo que o seguinte, essas comparações, não adianta que elas começam a surgir de todos os lados, tanto na imprensa como a própria torcida, né? Você veja agora, eu vi a entrevista no final do jogo, eu vou falar do Endrick agora para poder me referir ao Vinícius. Foram entrevistar o Endrick, que eu achei até muito bacana, né? Porque é um garoto, né? Tá com 16 anos, eu estou usando aqui garoto respeitosamente, novinho, né? Ele deu uma entrevista, rapaz, muito legal, em que perguntaram para ele alguma coisa, não lembro exatamente as palavras, né? Fazendo uma comparação dele, da função, e tem aquela coisa da idade, né? Do Pelé novinho também, as marcas de ter feito gol nos jogos e tal. E eu acho que ele fez uma esquiva ali muito legal, muito interessante, né? Que essa sedução dessa comparação, veja só, não é para fazer a esquiva para evitar a comparação, fazer a esquiva marcando que essas comparações, embora muita gente faça, ela não leva a lugar nenhum, porque não tem como comparar mesmo, né? É uma coisa assim que acaba ficando vazia. O contexto é outro, o contexto histórico que jogava bola é outro, né? Os graus de habilidade demonstrado em campo era outro, né? O aspecto físico que a gente tem que falar também, no caso do Pelé, que é um atleta completíssimo, fortíssimo, né? Raramente se machucar, é muito diferente, né? E a história na seleção brasileira, que é a do Endrick que está começando agora, seguramente vai ser outra, também não tem. E aí eu passo para o Vinícius Júnior, né? No Vinícius Júnior, eu vou te dizer uma impressão que eu tenho, né? Do que eu consigo acompanhar ele, né? Que é o máximo que eu consigo. Eu acho que há uma certa, eu não vou dizer má vontade, porque eu teria que ter certeza de onde a pessoa parte para ela estar dizendo o que ela diz. Mas assim, acaba aparecendo uma certa má vontade quando é recorrente essa comparação com o desempenho na seleção brasileira. Né? Lembra o seguinte, na Copa do Mundo, que era o Tite que estava no comando, né? Também havia
né? Eu não chegava a ser uma pressão, mas também havia muita cobrança, né? De algumas atuações do Vini Júnior que seriam um pouco abaixo do que se esperava nele, mais do que na Copa. Na seleção também havia isso. E se a gente for parar para olhar, gente, e aí não sou eu que estou falando, nem você só, nem alguns outros analistas e comentaristas que estão há muito mais tempo acompanhando a seleção brasileira, é um problema que é da seleção brasileira. Você entende? Que aí abre para discussão. A seleção treinada pelo Tite, a gente pode começar a recuar aqui e vai de eterno. Vai a Dunga, né? Agora está com o Dorival, passou aí 3 meses, nem sei, acho que foi 3 meses com o Diniz, 2 meses e meio, né? 3, 4 meses com o Diniz, não teve tempo nenhum de nada. E outros. E a seleção brasileira, a bem da verdade, o que eu acho que é interessante eu poder colocar como observação é o seguinte: nós temos uma penca de jogadores de altíssimo nível, que jogam muita bola, que estão lá fora, né? Estão na Premier League, que é endeusada, que é tida, né, como uma liga que proporciona um futebol de altíssimo nível. Muita gente, inclusive, assiste assiduamente a Premier League para ver bom futebol e está repleto de brasileiros, mas quando vai jogar a seleção brasileira, isso fica bem abaixo desses craques, desses grandes jogadores que estão jogando numa liga altamente competitiva de ponta. Isso, eu estou fazendo aqui, o Alberto, o procedimento de dividir o problema, né? Isso nos leva a perguntar o seguinte: o problema não será um problema que está rolando com a seleção brasileira, né? Ou seja, não é a seleção sozinha, com a seleção, do modo como ela tem sido treinada, e aí eu incluo, inclusive, os trabalhos que têm sido feitos na frente da seleção brasileira, né? Alguém poderia chegar e falar assim: poxa, mas o Tite ele foi com a seleção a 2 Copas. Foi a seleção com 2 Copas do Mundo, né? Foi eliminado nas 2 Copas do Mundo. Muita gente critica o Tite por isso, né? Bons resultados em alguns jogos, um bom desempenho em alguns jogos, eliminatórios e amistosos e outras partidas que conseguiu, mas resultados muito abaixo do que a torcida espera, de que essa mídia também, acostumada com um Brasil pentacampeão mundial, esperaria. Tivemos o Diniz, que aí eu já vou só mencionar, mesmo com pouco tempo, porque, no meu ponto de vista, mostra um problema dessa relação, também com torcida, com mídia. E aí é o problema que está fervendo agora, pelo momento que atravessa o Fluminense, né? Por quê? Eu estou falando do clube? Não. Eu estou falando que o Diniz é treinador do Fluminense, ele continua treinador do Fluminense. Ele vai até o final de 2025, né? Mas o esquema de jogo, no caso do Diniz, ele não deu certo, ele não dá certo. Eu não sei, ele não teve tempo, né? Para falar sobre isso, não teve tempo. E o momento é um momento que está fervendo sobre isso. O Fluminense está péssimo, o time, né, está jogando muito mal, né? Muita gente, inclusive, sob o meu ponto de vista, precipitadamente, inflamadamente, achando que a solução é trocar o técnico, que é a solução do brasileiro, né? A solução do brasileiro é essa, né? Não está vencendo, troca o técnico. Realmente, algumas vezes acontece problema com o grupo, a gente vê isso, a gente sabe disso, né? Problema interno, de comando e tal, mas assim, não é o caso do Fluminense, me parece, eu não estou lá dentro, né? Mas não é o caso do Fluminense. Então, voltando para o Vini, penso que as atuações dele na seleção brasileira, elas necessariamente vão ter que passar também sobre o modo como a seleção está jogando, né? Sobre o modo como ela joga, sobre a escalação da seleção, a função que ele vai exercer na seleção brasileira também. Pode parecer óbvio, né? Até um certo ponto até redundante, mas eu acho que o óbvio redundante faz muito mais sentido do que outro tipo de cobrança recair sobre ele. Hoje ele é excelente, é um grande jogador, deve ganhar o prêmio, no meu ponto de vista, seria merecido. Ele abre frente de luta numa coisa muito importante, que é o racismo, né? Não é só no futebol, né? É na nossa sociedade. O Brasil é um país construído em cima do racismo. Quem não entende isso, eu recomendo que tente se aprofundar, né? Racismo como? Estamos falando de escravidão, né? Da opressão
dessa etnia negra, que o Brasil foi construído em 300 anos, né, de escravidão. Então, o racismo não estamos falando aqui, eu ouvi isso dia de um conhecido, contra o japonês, contra o chinês. Não, não é isso. O racismo no Brasil, ele é tipificado como crime. E por quê? Porque ele tem todo um significado. Esse conceito, né, que ele é presentificado em ações, ele é de uma gravidade única. E ele, o Vinícius, ele está à frente de uma luta com a postura dele, que é muitíssimo importante. Eu acho que isso, no caso do Vinícius, isso é indissociável, inclusive do futebol que ele joga. E a gente vai ver isso muito ainda. Outro dia, só para fechar, devolver a palavra a você. Outro dia, inclusive, eu não lembro quantos foram, tá? Teve 3 ou 4, não sei, torcedores espanhóis lá, que foram condenados eu não sei se foi a 1 ano, 6 meses e tal, de prisão, né? Pelas ofensas e pelas ações racistas direcionadas a ele. E a postura dele é tão legal, é tão firme, autoconfiante, que ao ser perguntado sobre isso como vítima de racismo, ele responde que ele não é vítima, ele é o algoz. Ou seja, né, ele tem uma determinação tal que essa condenação mostra que ele vai continuar a se posicionar do mesmo modo e que essas pessoas, né, dentro de uma normalidade jurídica, elas vão ter que pagar por isso. Isso eu achei muito legal, né? Esse posicionamento dele. Só para fechar, o Endrick, que siga no bom caminho, né? Com as boas apresentações, que não se apresse nada e muito menos faça comparação, essa covardia, né? De fazer comparação com Pelé e tal, né? Aproveitando o gancho, né? Refletindo sobre essa percepção que você tem, né? Que também é a minha, de certo modo, né? E também, de certa forma, também, quando a gente recebeu o convite para estar integrando aqui essas lives com você aqui no canal Flow Press, a gente suscitou também uma espécie de querer nosso também, né? Que apesar de todos os problemas comerciais que implicam a questão futebol, o futebol inevitavelmente é algo que também faz parte da nossa cultura, né? No qual todos nós forma, né? Não necessariamente todo mundo inquestionavelmente vai gostar de fato de futebol, mas de certa maneira é influenciado por ele, né? E me traz uma questão, já que a questão é seleção brasileira, e aí fazendo esse paralelo com o Fluminense, né? Justamente por conta do passado recente do Diniz em relação à seleção, né, que foi algo que, de certa forma, trouxe a esperança para pessoas que veem o futebol de uma maneira um pouco diferente, como nós, eu percebo talvez que nós tenhamos essa pegada, né, que é não nos deixarmos levar especificamente apenas pelo futebol enquanto comercialização, apesar disso fazer parte, disso ser indissociável do futebol atual, né, mas tentar observar esse contexto político. E o Vinícius Júnior, além de qualquer coisa, né, a partir do momento que ele mesmo por uma causa que é muito maior do que a causa dele individual, né, porque nesse sentido, nesse aspecto, a questão da representatividade, né, do não baixar a cabeça, né, para estigmas europeus, né, vicissitudes europeias e comportamentos esdrúxulos que existem também aqui no Brasil, mas de uma maneira bem específica, né, de uma forma bem específica do brasileiro de proferir dá um recado, né? Ele dá um recado atravessado por uma espécie de demanda política também, né? No sentido de chamar a atenção para a necessidade de uma autoobservação do comportamento brasileiro, mas também no que concerne a própria demarcação da etnicidade, que você bem frisou, né? Como demarcada por esse processo histórico da escravidão aqui no Brasil, inclusive, né, como um processo ainda apregoado, né, nas nossas demarcações sociais e que perpassa a questão do futebol, né? E aí, trazendo para a questão do Diniz, né, e o Diniz e o Fluminense, né, de um modo geral,
e fazendo, digamos assim, uma comparação ao inverso do que, né, majoritariamente fazem na mídia, né, que é simplesmente por uma espécie de tecnicismo alienado, né, de uma comparação entre o Neymar e o Vinícius Júnior. O Neymar, de certa forma, é o é, acho que minha Deu internet uma, oscilou, voltei. deu uma oscilada. Você falou E do Neymar, que aparece na mídia, mas não completou assim. no sentido inverso, né, dos engajamentos, que pelo menos até o presente momento o Vinícius Júnior se demonstra, né, que é uma espécie de reiteração, né, de um certo tipo de conservadorismo mercadológico dentro do ambiente do futebol e agora fora também, né? Porque Neymar é muito mais do que um jogador de futebol, né? É uma marca, é um produto, né? É um Uma garoto, posse, e é um garoto propaganda, é um garoto propaganda também, né, Vico? né? Caríssimo. Então ele joga com isso, né? Joga muito bem com isso. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a questão de início, a questão seleção brasileira, ela tem uma certa verve de diálogo, como é que eu poderia dizer isso? Com um certo sentimento de nacionalismo no Brasil, que é bem controverso, inclusive, né? Porque a própria delimitação, né, desse nacionalismo brasileiro, ele tem um pé nesse processo de colonização, mas ao mesmo tempo, quando há essa dissolução do processo histórico, inclusive através do futebol, ele não pode apenas ser determinado por isso, né? E aí há uma complexidade nessa questão, né, do envolvimento da delimitação do futebol e como isso se desdobra dentro do próprio esporte, né? Estou tentando trazer isso para a questão do esporte e como é que o esporte pode servir a esse processo de desmistificação do próprio futebol apenas como esse ambiente mercadológico, né, capitalista. Por que eu digo isso, né? O Diniz, me parece que com todos os ideais, todas as propostas que o Diniz traz no Fluminense, como ele se apresenta, né, enquanto postura política, e quando eu falo de postura política, eu digo toda uma conjuntura de comportamentos que ele apresenta dentro do futebol e fora dele, né? Não referente a um processo político partidário, não é sobre isso que eu estou falando, né? Mas um modo de ser, um modo de se apresentar dentro do próprio futebol. Questão, né? No sentido de que, por exemplo, e aí vamos pegar um pouco da discussão, né? E alguns torcedores. Eu tenho Ô, Alberto, acompanhado. Pode posso falar. fazer, é porque nesse ponto aí, Vá, posso fazer pode ir. levantar a questão aqui, fazer Fica à uma pergunta. vontade. Você faz uma aproximação, me ocorreu na hora que tu estava falando, veja só, é aproximação, não é dizer que é sinônimo, é a mesma coisa. Na postura que o Vini Júnior tem, né? Eu estou falando aqui postura sociopolítica, tá? Isso aparece dentro de campo. Ele tem essa postura. Ele tem um posicionamento que é muito claro e muito firme. Isso não aparece no Fluminense do mesmo modo, mas me ocorreu com o discurso e as ações do Diniz, quando ele repetidamente coloca, tanto em entrevistas quanto na prática mesmo, questões como: eu não vou largar, por exemplo, o John Kennedy. Eu não vou abrir mão. Eu não quero perder. A gente já perdeu muitos John Kennedy. Está cheio de John Kennedy por aí. E ele vai explicando o ponto de vista dele baseado na realidade brasileira, do que é a estrutura sociopolítica brasileira. Porque é nisso que ele se pauta quando ele fala. Né? E atenção, não estou fazendo uma comparação das realidades de Vini Júnior com o John Kennedy, muito embora seguramente haja uma proximidade quase que total. Mas eu estou me referindo a quando o Diniz fala isso com a postura que o Vini sustenta em campo. Entendeu? Eu não estou te ouvindo. Você falou algo agora ou não? Não, né? Você vê a proximidade no posicionamento do Vini, em não recuar nisso, e nesse treinador do Fluminense, que é totalmente diferente nesse ponto. Eu, pelo menos, eu nunca tinha visto alguém falar do modo como ele sustenta. Inclusive, muito atacado, às vezes, por causa disso. Né? De não recuar nisso. Né? O John foi reintegrado. Ótimo, está fazendo gol e tal. Mas houve todo um problema já esse ano, né? Envolvendo aí uma questão de concentração e tal, queda de rendimento, não sei o quê. E ele sempre marca isso, ele continua marcando isso que ele falava no ano passado. Você caiu? Tá? Como é que tá aí? Não, a minha linha de raciocínio
né, ela segue esse sentido de aproximação, né? E aí, como você colocou, não necessariamente é uma comparação para dizer que Diniz é igual a Vinícius Júnior e que não é bem isso. Mas, assim, é muito mais uma demarcação, né, de um certo movimento que eu acho que é benéfico para o próprio futebol e para a própria percepção do brasileiro de que o futebol tem que ser muito mais do que esse espetáculo de alienação majoritário, que é como se fosse um anestésico, né? O cara passa a semana inteira trabalhando, e quando chega o final de semana, o cara quer ver o futebol, que é para relaxar e tomar a cervejinha dele. O que também não é nenhum crime. Perde, tem que trocar os diretores do espetáculo, porque ele quer ter aquele prazer muito justo na cabeça dele, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Vai lá. Desculpa. Então, o que também não é nenhum crime. O problema é justamente se perder e resumir, né, a própria vida, que nunca é uma vida isolada, é uma vida que reverbera na sociedade, como uma espécie de cerceamento àquele tipo de comportamento, que é um ciclo vicioso, né? Caiu de novo, mas eu voltei, né? E aí a aproximação que eu faço entre a questão do Vinícius Júnior e do Fernando Diniz, aí tentando trazer para a situação atual do Fluminense, que inclusive eu estava dando uma olhada no retrospecto do Fluminense nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, sabe? Não consegui ver todas assim, as especificidades da caminhada, em que momento o Fluminense ascendeu ou oscilou nos campeonatos brasileiros dos anos passados, dos anos anteriores, perdão, né? Mas eu percebo que o Fluminense, salvo o ano passado, se eu não me engano, né, estava olhando aqui, o Fluminense sempre deu uma espécie de oscilada, né, dentro do Campeonato Brasileiro, e principalmente com o Diniz, né? Roberto, parênteses, não perca esse raciocínio. Inclusive oscilada de quase 2 meses, aonde houve um movimento na internet, porque a internet é a grande revolução tecnológica no campo da comunicação. Ela reverbera muito mais alto do que parece. Com fora Diniz. Eu vi vários, tá? Tô devolvendo aí, você tem toda a razão. E o motivo, o Alexander tinha machucado, saiu, o Marcelo machucou, Keno machucou, o lado esquerdo todo, teve mais um e tal, e o Fluminense entrou numa espiral, decaiu, empatava, perdia, empatava. Eu acho que fez uma série de 11 jogos assim, bem ruins, né? Você tem toda a razão. Teve ano passado. Tenta pegar do ponto onde eu fiz essa observação aí. Então, qualquer coisa, se minha internet oscilar, aí vocês têm um pouco de paciência aí, tá tranquilo. O caso agora. Mas a questão é o seguinte, né? Baseado nesse raciocínio, né? Ano passado o Fluminense oscilou também, mas chegou melhor posicionado do que em relação aos anos anteriores. E isso aconteceu em dados momentos, não da mesma forma, também em outros clubes que o Diniz passou também, né? No São Paulo tinha uma expectativa muito grande de título, que no final das contas não veio, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? O Diniz, ele tenta se pautar por uma não unilateralização no resultadismo, que é interessante. Mas até que ponto é sustentável? Porque eu senti que ele mesmo sentiu a pressão agora, né? O Fluminense ali beirando a zona de rebaixamento, se é que não sei como é que tá a situação agora, mas ele tá ali prestes a entrar. Tá assim, complicada. Não tá complicada, que faltam 90 pontos a ser disputados. Essa é a questão, é aí que eu quero entrar. Mas assim, pro padrão que torcedores, até adversários, a mídia, tal, se acostumou, mesmo não vencendo o nível do futebol, o Fluminense às vezes não vencia, mas jogava muito bem. Corinthians 3-3 é só um exemplo, tá? 0-0 do Flamengo do ano passado, não sei se você lembra que o Sampaoli era o treinador do Flamengo. Eu lembro de parte da torcida do Flamengo comemorando que o primeiro tempo o Flamengo conseguiu abafar e anular a toqueira do Fluminense. Eu fiquei olhando e falei, gente, eles estão comendo. E não venceram o jogo, o Felipe Melo foi expulso, o Fluminense fez uma barreira na defesa, a defesa não tomou gol. Estou dando esse exemplo porque decaiu muito realmente, entendeu, Abel? Você tem razão, muito. A situação está essa. O Fluminense está ali colado na zona de rebaixamento, com jogos a mais que o Criciúma, mas o futebol ele está mais do que oscilante. A impressão que dá às vezes é que em alguns jogos não há um ânimo, não há intensidade, a defesa totalmente perdida, sabe? Uma coisa assim, muito estranha. Devolva aí onde você estava falando, só para fazer esse parênteses. Você falou, essa é a situação atual que o Fluminense está. Parte da torcida está chateadíssima, né? Irritada e tal. Professor Pardal
É melhor que burro, né? O professor Pardal é cientista, né? Antigamente era burro, o pessoal que queria CT e tal. Então, o meu raciocínio ele quer chegar aí nesse ponto, né? No sentido de, ok, né? Não é uma. Antes de o Fluminense ter esse decaimento mais abrupto, e de fato, se você for pegar a linha estatística nos campeonatos anteriores, até o presente momento do campeonato, ela oscila para baixo mais do que as oscilações anteriores. Mas a questão é a seguinte, né? Na minha percepção, ainda estamos muito no início do campeonato. E eu acho que o time do Fluminense, apesar de ter problemas assim que precisam ser resolvidos urgentemente, principalmente na defesa, né? Isso já é digamos assim, um ponto em comum, né? De algumas opiniões de pessoas que observam o Fluminense, né? Já há um tempo antes de ter esse decaimento mais abrupto, né? Que há um problema na defesa, inclusive há a esperança que o Thiago Silva venha para ajudar, apesar de que a mídia já está macetando ele, inclusive, né? Com certeza. Entre o clubismo também, tá, Alberto? Não esqueçamos. A imprensa esportiva brasileira, tá? Não tem jeito. Ela é fortemente contaminada por clubismo. Analistas antigos, corintiano, palmeirense, o outro flamenguista. Então, assim, a imparcialidade é uma coisa que não existe. Saibam, esse é o meu ponto de vista. O ser humano não é imparcial. Nesse caso do futebol, a coisa piora. Né? E aí é até um ponto interessante, porque eu acho que às vezes certos comentadores contam com a ignorância ou com a falta de memória de quem acompanha o futebol ou pensando que você não acompanha o futebol, né? E aí, Thiago Silva, ele sempre jogou um futebol que, digamos assim, tem certas características que são de muita qualidade dele, mas tem certos vícios de comportamento que são próprios do jogador e que terminam recaindo em certas falhas, como o próprio Marcelo, por exemplo. O Marcelo tem uma mania horrível que ele desde o Real Madrid tem, que é fazer uma virada de jogo que por vezes dá errado e que termina numa espécie de contra-ataque da equipe adversária. Ele já fez isso algumas vezes no Fluminense e no Real Madrid não era diferente. Tem alguns lances dele desde o Real Madrid, e não é porque ele tá velho, né? É porque ele sempre teve certos vícios de comportamento na maneira de jogar dele. Lógico que no Real Madrid ele tem uma cobertura de uma outra maneira, de um outro funcionamento, com mais saúde, ele tinha condições, mais saúde assim, de jovialidade física, de potência física, apesar de que recentemente ele disse até que nunca tinha treinado como está treinando agora que está mais velho, né? Isso é um ponto positivo e eu vejo a evolução dele, inclusive, do ponto de vista físico, de quando ele chegou no Fluminense para agora, ele está muito melhor. Né? Tá terminando todos os jogos praticamente, Alberto. Todos os jogos, né, que o Fluminense tem jogado, o Marcelo vai até o fim, muitos deles jogando bem, né? Tirando do Botafogo, que foi horrível, todos ali, ele foi um dos poucos que você salvou, assim, ele e o Fábio, que é um goleiraço, né? Um baita goleiro, mas assim, foi horrível o jogo, horrível. Ficou difícil até, só para fazer essa observação, ficou difícil até para quem viu com atenção, e não só com paixão, entender até que ponto ali a dinâmica foi o Botafogo com uma absoluta superioridade, que o time do Botafogo é bom, que fique claro, ou se a gente deve botar em conta também que o adversário estava, eu não sei nem nomear, parecia que estava com febre o time, você sabe? Tem um sintoma ali. Eu só vi o segundo tempo desse jogo, eu não consegui acompanhar ele inteiro, não. Muito ruim. O fato de ter mandado uma bolinha na trave é um lampejo de bons jogadores que existem no Fluminense, tá? Mas assim, foi um domínio amplo, mas com essa característica, assim, que não houve luta, né? Porque às vezes há uma superioridade, mas você vê luta em campo, você vê garra, determinação, correria e tal. Então, e muita gente foi pelo caminho, não dá mais, pavor e tal. A galera, eu vi Série C e Série B, né? Na minha perspectiva, eu não estou dizendo que o Fluminense está bem, não é isso. Mas não tem alerta vermelho ainda ligado. Tem alerta vermelho, sim, ligado, no sentido do que se esperava, da expectativa de que esse time, treinado pelo Diniz, estivesse apresentando. Aí sim. Mas não tem 90 pontos para disputar e, tomara que eu não esteja enganado em alguns outros, o Fluminense tende a melhorar. Porque, assim, é muito gritante, né? O que está acontecendo assim nessa baixa de rendimento em campo, né? Com o que o time poderia. Não me satisfaz, só aberto, só para você saber, não me satisfaz. Os adversários aprenderam a enfrentar o Fluminense. Né? São os Aristóteles do futebol.
Tá cheio de Guardiola na internet, né? Aprende, que coisa incrível, né? Ou então, o Diniz é muito ruim. Eu ouvi isso já. Eu leio muito esses comentários. Eu não tenho Facebook, mas eu leio. O Diniz, como é que é? Deu muita sorte, né? No ano passado, né? Ou então foi Deus que quis. Imagina que Deus é esse, né? É o Deus projetado, né? Ele escolhe assim, meu filho, aquela abre a luz no céu, as nuvens, né? Você agora ficará feliz, vou te dar o campeonato. A torcida do Inter, Palmeiras, Atlético, vocês não é a sua vez. É um Deus brincalhão, né? Eu estou aqui não falando contra os teístas, não, né? Mas contra esse tipo de teísmo, que é um teísmo bem infantilizado, né? Você entende? Então, assim, a dinâmica do que tá, o problema que está acontecendo lá dentro, eu não tenho essa proximidade para apresentar, olha, o problema é esse. Eu garanto que ele é diverso, ele é múltiplo, ele é complexo, não tem resposta fácil, né? Como a gente botou na live aqui, não é uma resposta fácil para dar. E, assim, seguramente até o momento, eu não conheço de informação de colegas, de outras pessoas e tal, de algum problema de perda de relação dentro do time, né? No caso do comando. Eu não estou sabendo. Agora, seguramente deve estar com algum problema lá dentro. Né? Seguramente está com algum problema. Né? Tanto é que está se refletindo em campo. Casamentos têm problema. 2, 3 anos. Né? Relacionamentos têm problema. Os jogadores, eles não são máquinas. Né? É meio estranho estar falando isso nesse momento. Alguns torcedores não vão entender, né, a paixão, mas assim, o jogador de futebol não é máquina. Né? Ele tem as suas irregularidades, ele tem alguma subjetividade, ele tem a sua intensidade ligada com o momento que vive. E vamos ver aí, né? O Fluminense hoje vai ter uma parada dura, não que seja duro o Atlético Goianiense. Não é isso. Mas a parada é dura pelo momento, né? A pressão também, vai jogar no Maracanã. Olha aqui. Antes eu queria botar uma coisa que você me mandou aqui, Roberto. Posso colocar? Você me mandou um vídeo. À vontade. Na verdade, ele é um pouco engraçado até. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. É ele. Tirando ela aí o Reina. Bola caiu com o Balogun. Vai trabalhar lá atrás com o Tim Win. Olha o Tim Win, rapaz! Tranquilidade para sair driblando no meio de um montão de gente de amarelo. McKinney. Aí o Tim Ring, um dos mais experientes em campo, 36 anos. São 10 anos jogando no Fulham da Inglaterra. Jogou no Bolton, jogou em outros times e está lá na Inglaterra. O dinizismo tá on. O momento de relaxamento é o Fernando de 2023, né, treinando os Estados Unidos da América contra a seleção. A brincadeira. Um locutor, um outro engasgou aí na internet comentando isso. É brincadeira, gente. Mas essa aí é a época da boa toqueira, né? O que eu ia botar também em tela aqui é isso aqui, que a gente estava falando desse jogo. Deixa eu botar um compartilhamento de tela aqui. É esse aqui, ó. Essa é a parada que o Fluminense enfrenta hoje. Né? Ele vai pegar o Dragão, né, do Atlético Goianiense, né? A situação que você tocou, você levantou a questão. A defesa 2024, ela tem marcas terríveis, né? Terríveis, né? O atual desempenho ruim, né? Ele supera apenas de 2008, quando o clube brigou contra o rebaixamento, né? O time tomou 14 gols, jogou 8 partidas, é muita coisa. E atenção, tomou 14 gols, jogando 8 partidas, tendo no gol o Fábio. Sim, alguém vai lembrar seguramente. O Fábio vacilou no gol aí contra o Juventude, cometeu um erro com os pés. Sim, mas se você botar numa balança o que o Fábio, como jogador, salva o Fluminense, né, com defesas dificílimas, a balança vai afundar, né? Só contra o Botafogo eu contei 4 ou 5, assim. Defesas difíceis, não é defesa difíceis, defesaço. E indução a erro, que as pessoas esquecem no caso do goleiro. Como assim? Goleiro que tem bom posicionamento, sai bem do gol. Deixa eu tirar isso aqui rapidinho de tela. Espera aí. O goleiro... isso aqui é sequência, tá? Dos jogos, né? O início do Fluminense. O goleiro que sai bem do gol,
ele faz o que o Fábio fez com o Júnior Santos, de finalizar, forçar uma finalização bem no canto, vai para fora. O que o Fábio fez contra o Vasco da Gama, que duas jogadas cara a cara, o Vasco não fez gol, finalizou errado, uma ele defendeu e a outra foi para fora. O Ener Valencia, há controvérsias, não tem problema, não na cabeçada, mas na finalização, muito em função de uma saída bem feita também, que força o jogador a tentar bater num canto, porque sabe que tem goleiro que pegador ali, mas mesmo assim é uma penca de gols, né? É um balaio de gols que o Fluminense está tomando, né? A questão é se o São Thiago Silva se transforma em santo mesmo, ele entra para salvar sozinho. Eu acho difícil, né? Nem acho que ele foi chamado para isso. O Thiago está voltando ao Fluminense, né? O Fluminense vai ter que organizar, o Diniz vai ter que organizar essa defesa com o que tem ali. Nem sei se trazendo algum. Estou fazendo a lucubração aqui, tá, gente? Nem sei se trazendo aqui alguém de fora agora de última hora, tem que jogar com o que tem lá, né? O Fluminense na zaga tem Antônio Carlos, Marlon, tem o Thiago Santos, né, que se transformou em zagueiro, chegou a fazer boas partidas. Tem o Felipe Andrade, né, a cria de Xerém, Manuel, enfim, vai ter que formar o Felipe Melo, que é o atual titular, entre aspas, né, até se mostre o contrário. Eu emendei com isso, você estava falando da defesa, não foi? Você foi e voltou para o mesmo ponto que eu estava, que é justamente a questão do Thiago Silva. Legal. Me parece, eu estava falando da questão de que eu estava acompanhando o Thiago Silva no campeonato inglês e que o Thiago Silva sempre teve determinadas características de forma de jogar, né, qualidades e defeitos, todo jogador tem isso, né? E a mídia hegemônica, né, oficial, né, aquela que é tarimbada, né, tem seus canais oficiais de transmissão que todo mundo acompanha, né, toca nessa questão do problema, que é um problema efetivo do Fluminense, que é o problema da defesa, mas já problematizando a questão de que o Thiago não vai ser suficiente para resolver. Ok, entendemos que talvez não seja o suficiente para resolver, mas não a partir do argumento que é preciso uma mudança mais profunda, mas a partir da questão de que o Thiago Silva e o Felipe Melo e o Marcelo na defesa, a partir das suas idades avançadas, né, estariam completamente ultrapassados e o Thiago Silva seria mais um elemento agravante dessa situação, sendo que o Thiago Silva está voando fisicamente, cara. Para mim isso aí é falácia. O Thiago Silva, principalmente no que concerne ao Thiago Silva. O Thiago Silva, dentre eles, é o que mais está voando fisicamente. Isso é falar. Isso é a argumentação prima e irmã do... Os times aprenderam entendeu? Sinceramente, gente, assim, eu não vou também ficar procurando contra-argumentação só aqui, mas assim, é legal a pessoa parar para refletir e sem a paixão no momento. Se faz sentido isso, com tudo que vem jogando, né? Com um elenco, com vários jogadores, entendeu? Sabe? O único dado que eu considero que esse é um dado irrefutável é que o Felipe, mas ele não nega isso. O Felipe Melo não nega isso. Que ele não tem... eu não me lembro de uma partida do Felipe terminando os 90 minutos, mas assim, que ele não tem o gás, como ele está atualmente, de ir além de 60 minutos. Ele joga um tempo, tal, não sei quem, não sei o quê. E é uma função importante que ele faz, né? Eu gosto dele como zagueiro. Ele está numa etapa final da carreira dele, isso é indiscutível, mas assim, esse argumento foi que foi usado no ano passado e está na internet, registrado em várias lives, vários vídeos de muita gente, muitos comentaristas, inclusive oficiais de jornais e tal. Não tem condição nenhuma. Marcelo e Felipe Melo, tem dois que eu mencionei numa live anterior, que cravaram, né, os finalistas iam ser Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e tal. Todo mundo rodou. E rodou, assim, o Olímpia foi comemorado por muita gente, que era adversário fácil, o Flamengo caiu, o Palmeiras caiu para o Boca, o tal Boca, esse Boca é muito fraco e tal, eliminou o Palmeiras em casa, eu ouvi isso. O Palmeiras é um time fortíssimo, isso para mim isso é inegável. Eu, quando vejo o Fluminense enfrentar o Palmeiras, ou quando eu vi o Vasco, eu assisti o Vasco e o Palmeiras um pedaço, foi ontem, não?
eu olhei e falei, caramba, se o Vasco fizer o que fez, né, o que não fez contra o Flamengo, vai levar uma sacola. Não, 2-0, teve 2 gols anulados que eu achei errado os dois. Não devia anular nem o gol do Vasco, nem o gol do Palmeiras, mas enfim, o VAR, né, ele está aí agora, às vezes até, eu acho que atrapalhando os jogos. Mas, Alberto, vamos passar então aí para uma roda final, para a gente já estar fechando aqui quase 50 minutos de live, já que a gente falou. Se quiser falar mais algo envolvendo seleção ou Fluminense, alguma coisa relacionada ao Diniz, porque a gente combinou de falar sobre Diniz, seleção, Diniz, Fluminense, agora o Dorival, seleção, que tem cobrança. Não tem tanto quanto teve contra o Diniz. O Diniz era uma pressão desde que entrou até a hora de sair, inclusive com a questão dos resultados, né? Vamos fazer uma rodadinha aqui, final. Então, antes de a gente entrar na live, a gente meio que estava comentando sobre a questão de como, por exemplo, o resultadismo, né, ele afeta um certo substancialismo do futebol, né? E é um pouco do que está ocorrendo aqui com o Fluminense nesse momento, nessa pressão de alguns torcedores, inclusive, que pareciam compreender a dinâmica de um Fluminense que exige uma certa plasticidade em relação a essa unilateralidade de resultados ou essa determinação pelos resultados sempre positivos, parecem estar pressionados, inclusive pelo recente passado vitorioso agora do Fluminense, porque mesmo com um plantel, digamos assim, né, de jogadores ultrapassados, como a mídia hegemônica gosta de falar, foi campeão da Libertadores, né? Então, se os jogadores que estão ultrapassados foram campeões da Libertadores, imagine a situação dos outros clubes que são supostamente favoritos, né? Então, Alberto, jogou sozinho a Libertadores? Não, né? Com licença, eu ainda faço a ressalva. Campeão da Libertadores, de um modo bastante emocionante para a torcida, né? Como foi para muita gente que assistiu, e da Recopa. Ah, mas foram 2 jogos. Gente, a LDU, os tricolores sabem. Olha, atenção, galera. O Alberto não é tricolor. Nós estamos aqui ouvindo também, né? Além das análises dele, ele é um palmeirense e nativo Leão da Ilha. Então não é. Né? Eu sou tricolor, né? Mas eu estou falando aqui, estou tentando, pelo menos, dentro do que é possível, retirar alguma parcialidade, né? Tentando falar como jornalista e até como psicólogo também, né? Voltando, a LDU, você pode fazer uma enquete aí com os tricolores. Ela era um verdadeiro fantasma dos tricolores, né? A LDU, o time da LDU, ela impôs 2 situações muito dramáticas, muito doloridas, que foi a não conquista da Libertadores de 2008 e 2009 a Sul-Americana, que ficou faltando um gol. O Fluminense meteu 3-0, teve Fred expulso no final. 2 arbitragens também cá entre a gente, muito complicadas, né? Mas enfim. Então, não são meros 2 jogos. E jogar lá em cima, lá no alto do morro, lá na Colômbia, na Colômbia, em Quito, né? Não é fácil. Não é nada fácil. Tanto é que o Fluminense lá passou sufoco, né? Muitos disseram que foi amassado, mas passou um sufoco muito grande e conseguiu voltar com 1-0, que no meu ponto de vista foi determinante para ele conseguir a conta do chá de pegar a taça aqui. Fez o 2-0. Com méritos. Ah, foi brilhante o jogo? Não, foi um bom jogo. Uma bela vitória e tal. Conseguiu. Só para concluir esse raciocínio teu, né? Desse declínio, né, apresentado pelo Fluminense desse futebol, né, mas que ele não é um mero acaso, nem foi sorte, né, e é muito provável que não tenha sido também Deus, né, com o tempo que Deus estaria podendo dedicar ao Fluminense. Então, meu caro camarada. Então, só para concluir o raciocínio, né? O que é que você acha que está acontecendo? Que a torcida está meio assustada. Eu tenho essa impressão. Você acha que a torcida do Fluminense está assustada? Ela está pressionada pelo passado recente e vitorioso do Fluminense, né? Porque há parcialmente essa questão de um abandono da figura do Diniz, sendo que você acha que seria melhor sem o Diniz? Sinceramente, eu acho que seria muito pior demitir o Diniz aqui agora, porque seria o esfacelamento de um trabalho que se solidificou e que pode melhorar. Agora,
precisa de uma certa reinvenção localizada, principalmente na organização da defesa, né? Precisa de uma certa criatividade ali. E o próprio Diniz me parece preocupado com esse tipo de questão no momento, né? A última entrevista dele deu para perceber isso, né? Que meio que bateu ali, né? Tá rolando. E aí é uma coisa que eu não posso falar, mas só posso achar, talvez esteja acontecendo algum problema interno ali, dentre jogadores que, inclusive, eu não vou citar nomes aqui, mas que tem um histórico de terem alguns problemas, um jogador específico que está ali, mas eu não sei dizer se é esse o problema, que pode estar causando alguma espécie de desordem interna, né? De uma não coesão. Lógico que também, não deixando de lado as questões técnicas que são visíveis que precisam ser tratadas. O que é que você acha aí? Vamos lá, então. Eu vou ser bem pontual também por causa do tempo, tá? Vamos por ordem do que você levantou perguntando. Lembrando, não sou dono da verdade, não é futurologia, não tem bola de cristal, é apenas uma perspectiva, tá? Mas é uma perspectiva bem sincera. Não acho que a solução para esse declínio, para essa apatia, né, para esse futebol tão empobrecido que o Fluminense tem apresentado em diversos jogos, a solução seja a retirada do Diniz. Não acho, né? Por que você não acha? Eu vou responder falando o resto. Eu entendo, né? Eu também sou torcedor, né? Mas não estou tentando falar não só como torcedor, estou tentando uma frieza aqui. Eu entendo o medo e o pavor de diversos torcedores, porque vem o fantasma de rebaixamento que o Fluminense teve, né? De outras épocas. E no brasileiro, eu vou falar também da Copa do Brasil, da Libertadores. No brasileiro, o Fluminense está bem coladinho no Z4, está péssimo, tá péssimo, né? O rendimento, digamos, do brasileiro. Então faz sentido isso. Mas eu não acho que a solução... Por que eu não acho que isso é a solução? Porque pelo que eu acompanho, né, de 2 anos e meio, estamos aí avançando, né, para cá, é a solução que menos faz sentido em relação a identificar e tentar resolver o problema, seja lá qual for. Como assim? Não faz sentido para mim que os adversários tenham aprendido como o Fluminense joga. O Fluminense teria, então, que estar jogando bem, um pouco melhor, e sendo anulado, como a mídia hegemônica disparou no 0-0 do Flamengo com o São Paulo ano passado, e perdendo. Não acho que seja isso. Isso é uma resposta muito fácil, que milhares estariam dando essa resposta, capazes de ir lá propor mudanças, né? Mas qual o problema? No início da live eu já falei, eu acho que é uma conjuntura, né? De coisas se encontraram, né? Desde a saída do Nino, falaram, agora eu vou falar como psicanalista, falaram outro dia, mas tinha festa junina do Nino, festa junina do Nino, que unia muitos jogadores, já não tem. O Nino era o capitão do time, a defesa era outra com ele, realmente fez falta. Mas não dá para usar isso como argumento que esse é o problema. Tem vários outros no lugar, foram feitas contratações e tal, não sei o quê. Sobre o ambiente dentro do clube, eu não sou leviano, né? Então eu não sei dizer, eu não participo ali do dia a dia com uma proximidade tal para apontar isso. Nem sei se caberia fazer isso. Mas eu penso que é provável, né? Um pouco mais do que possível, é provável que tenha problema sim. Por que é provável? Porque houve uma queda muito grande, uma queda muito abrupta, né? Você percebe que dentro de campo, muitas vezes é como se o time tivesse perdido. E houve, desde o início do ano para cá, problemas compreensíveis. Atenção, o início tardio da preparação já deve ter sido superado, tá, gente? Estamos em junho, não estou dizendo que é agora, mas isso foi um problema, né? Equipes diferentes, começou jogando com a garotada de Xerém, depois, vem a galera com 5 dias, começa a jogar contra o Mangu, aí vem a LDU, o Fluminense, praticamente, não estou dizendo também que venceria ou faria frente ao Flamengo naquele ponto com o Carioca, o trio do Carioca, a luta, mas teve praticamente que fazer uma escolha, foi para Quito, para tentar buscar a taça na volta aqui, 2 dias e meio depois enfrentando o Flamengo do Maracanã. Isso não foi muito falado. Quito tem 2.800 lá de altitude. Vieram vários jogadores novos contratados, né? Exemplo, para quem, sei lá,
entrando aqui na live, não lembro de cabeça, tem o Antônio Carlos, tem o Gabriel Pires, tem o Marquinhos, tem o Douglas Costa, tá me faltando, tem o Terãs. São o quê? São pessoas novas vindo de fora para entrar, passa a treinar, se integrar com o grupo e tal. Ah, você acha que esse é o problema? Não, eu acho que é um conjunto de problemas. Por isso que eu acho que a resposta fácil, tirar o Diniz agora, que não vai acontecer, isso eu posso praticamente garantir, conhecendo futebol, né? Desde a máquina, acompanhando tudo, e o trabalho que o Mário Bittencourt tem feito, com essa comissão que tem Fred, Paulo Angione, o Diniz não vai sair agora, não é a solução e não vai sair agora, né? O Thiago Silva vai estrear daqui a menos de um mês, né? É a solução sozinho? Também não. Eu acho que a aposta deverá ser, né, fazer uma recuperação interna identificando problemas. Eu aposto mais nisso. Até porque o esquema do Diniz, que eu me recuso, inclusive, a pensar como uma coisa singular, tem algumas variações, sim, né? Tanto de intensidade, algumas pequenas variações. Eu não creio que isso tenha sido aprendido. Eu não acredito, né? Todo mundo tem direito a dar o seu ponto de vista, esse aqui é o meu. Eu acho que essa é uma resposta carente. Ela é rasa. Ela é boa para jogar, viralizar. E fecho, né, o que você levantou com a torcida do Fluminense, da qual eu faço parte. Estou tentando olhar não só como torcedor do Fluminense, né? Faço parte desde moleque. Eu, com novinho, gente, eu frequentava Yang Flu, na época do seu Armando, tinha lá Pintinho, Zezé. Eu frequentava lá. Não era membro, mas eu frequentava, ficava lá com eles um tempão. Então eu acompanho o clima de arquibancada, eu cresci ali. Geral, né, Maracanã antigo, pelo que eu vejo, né? Esse medo é um medo, ele é fantasmático, né? A proximidade com o Z4 e de que o time não ande daqui a 4, 5, 6 rodadas e fique mais difícil sair do Z4. Consequentemente, o torcedor que está apavorado com isso, que está preocupado com isso, ele também olha para a Copa do Brasil, que a gente não sabe qual é o adversário ainda, e olha para o Grêmio, que é o adversário, e fala, pô, como é que vai passar pelo Grêmio jogando desse modo, né? Lá em agosto. Como é que vai enfrentar sei lá quem do sorteio na Copa do Brasil assim? Então, no pacote, eu acho perfeitamente compreensível, né? Alguns torcedores estarem querendo que se solucione, tira, põe outro e tal. Isso é uma solução, ela é semi-fantasiosa. Não vai acontecer e nem teria ninguém se fosse acontecer, né? Sei lá, se o Diniz pedisse, não sei, ele não vai fazer, pedisse para sair e tal, não vai ter ninguém para botar com esse elenco agora e virar mágica. Não tem mágica, sabe? Isso não é mágica. Eu acho que a questão é identificar os problemas, tentar resolvê-los, melhorar, para ver na dinâmica do futebol, no decorrer dos próximos jogos, o que acontece, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu creio que é por aí. Agora, a gente vai descobrir isso. A boa notícia, para muitos, e a má notícia também, é que a gente vai descobrir isso, e não vai demorar muito. Hoje tem o Atlético Goianiense, quarta ou quinta-feira, eu acho que é o Cruzeiro no Mineirão, temos um Fla-Flu na outra semana, mais alguns jogos, Thiago vai estrear e tal. Não vai demorar muito, a gente vai ter aí 30, 40 dias para medir, não é resultado. Eu não me guio mais com isso, não. Eu aprendi com esse time que está aí jogando há um tempo a não medir só com resultado. Eu vi jogaços, terminaram em empate 3-3, emocionantes e tal. É claro que a gente gosta de vencer, mas eu estou me referindo a uma outra medida do porvir. Temos hoje 90 pontos para disputar no Brasileiro. É muita coisa ainda. Então a preocupação não é a pontuação. Com menos de 50%, o Fluminense sai mole de um fantasma de um rebaixamento. Não é esse. É que o Fluminense vai disputar o Mundial do ano que vem. Há uma expectativa. Veio de um ano lindo, entendeu? Então a medida boa tem que ser essa, né? Sabe? A medida boa é o que fez de bom e não o medo do ruim, né? Mas eu vivia a queda para a Série B, Série C lá atrás, o que não tem absolutamente nada a ver com essa diretoria que está aí. Isso tem que ficar marcado também, né? Não tem que estar. O Fluminense passou, hein, Alberto? Uns 15, quase 20 anos de horror. Horror. Sabe? Assim, havia assim o medo de o futebol das Laranjeiras acabar.
para você ver como era a coisa, da gravidade que chegou a ter, né? O Fluminense jogando com o Nil, Barata, você entende? Então, assim, eu acho que um pouquinho de coragem, né? A gente não assistiu aí 2 anos desse time trançando bola, partindo para o ataque, envolvendo o adversário. Então, quem sabe um pouquinho de coragem da torcida, de achar, não vai rebaixar, vamos aguardar mais um pouquinho, ver o que acontece, mas assim, é livre a manifestação do pensamento, né? Já diz a Constituição Federal Brasileira, sendo vedado apenas o anonimato, por motivos óbvios, né? Meu querido, vamos então dar uma despedida da galera, né? Eu acho que já fechamos aqui 1 hora de live, só nós dois. Nosso querido Igor hoje não pôde. Tivemos, mais uma vez, quem está assistindo, se quiser deixar like, deixa, mas a gente não faz questão não, porque o que movimenta vídeo é o compartilhamento e você assistir o vídeo. O YouTube, para compartilhar vídeos, ele gosta que a pessoa assista 10 minutos, pelo menos, e tal, que compartilhe. Like não é medida, tá? Eu estou falando isso aqui como estudioso da coisa. Se quiser deixar, legal, né? Uma palminha e tal, mas assim, o legal é assistir o vídeo e compartilhar ele, se você achou ele bacana e tal. Tá bom? Alberto, quer mandar um alô pra galera aí? Não, só um salve, né? E terminou, eu acabei de ver agora, acabei de saber, né? Acabei de saber que terminou sendo demarcado o Fluminense e Grêmio mesmo, né? Então, 2 palpites que eu coloquei ali. Foi. Botafogo e Palmeiras e Fluminense e Grêmio. Apesar de toda a improbabilidade estatística, deu Fluminense e Grêmio. E eu fui um que até te deu uma provocação. É bom te ouvir, então, hein? Esse ano eu te dei até uma provocada, porque o Strongest, né, eu confesso que eu não acreditava que o Grêmio ia dar mole contra os Estudiantes. E eu não acredito, assim, podem dizer o que quiser, eu não acredito que o Grêmio escolheu Fluminense. Posso ser ingênuo? Ingênuo eu não sou, mas eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Se fez, que eu acho pouco provável, mas não é impossível, é de uma ingenuidade muito grande. Mas assim, é apenas um ponto de vista. Você acertou realmente, e você não falou, eu me lembro, a gente fez uma live, né? Você não falou olhando por essa via. Você achou que ia mesmo cair os resultados, né? O Grêmio com o Achipato. Se eu não me engano, até eu creio que você achou que ia ter mais dificuldade com o Achipato lá, que é uma baba, né? Aquele time. Eu achei aquele time uma baba, cara. Aquele jogo na lama lá, mas assim, enfim. E contra o Estudiantes que me surpreendeu. E o Palmeiras também, né? O teu Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo. Vai ser complicado esse jogo. Vai ser um duelo aí, visto o Botafogo e Palmeiras, o 4-3 ano passado, né? A polêmica que deu. Então é isso, cara. Muito obrigado aí, Alberto, tá? Pela disponibilidade. Hoje está aqui conosco, pela presença. E galera que esteve aqui também, tá bom? Deixa um salve também. Um abraço super apertado. Até a próxima. Até breve.